Bom dia, oitavo ano, nossa primeira aula aqui é EAD. Eu quero, gente, que vocês peguem o livro para mim e abram nas páginas 481 e 482. Hoje eu vou fazer uma breve explicação desse conteúdo, tá? Primeiro eu quero que vocês deem uma lida no conteúdo para se familiarizar com o texto. E o tema da aula de hoje é o realismo. Como que vai ser, gente? Eu vou fazer uma explicação aqui rápida. Vocês vão fazer a leitura, né? Como se a gente estivesse em sala de aula. Primeiro a gente faz a leitura e aí eu explico. Como vocês estão na casa de vocês vão dar pausa nesse vídeo, vão fazer a leitura dessas duas páginas e vão continuar o vídeo com a minha explicação, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é realismo e é um tema fácil, é um movimento artístico muito fácil de entender e bem simples também, porque o realismo, o próprio nome já diz, era um movimento artístico que queria tratar da realidade mesmo. O realismo ele surge em oposição ao romantismo e toda aquela visão romântica do mundo, aquela visão simbólica, todo aquele sentimentalismo que envolve o movimento romântico. Os realistas, eles vêm para quebrar com toda essa simbologia, com essa explosão de sentimento e trazer algo mais real. Por isso o realismo. O que os realistas defendiam e retratavam em suas obras? A realidade em si. Então a gente pega aquela parte romântica, também o movimento neoclássico, eles tratam muito dos sentimentos, das simbologias, de mitologias, de religiosidade também. Os realistas não, eles vêm retratar em suas obras cenas do cotidiano. O realismo, ele vai retratar ali pessoas trabalhando, é muito assim a temática e as obras com pessoas trabalhando mesmo, trabalhadores nos seus afazeres, é bem grande, pessoas cuidando da casa, conversando na rua, então assim, não tinha nada de muito simbólico, nada muito divino também nessas obras, tá? Era a realidade como ela era. Na página 481 tem uma breve introdução explicando como era a sociedade nessa época também, estava passando por várias transformações. O homem estava deixando aquela parte muito simbólica de Deus, da família, de ficar muito na religião para poder começar a ter pensamentos, como eu vou dizer para vocês, mais racionais. É um movimento, é um período que o homem fica muito mais racional que devoto. É um momento que o homem deixa aquela parte da devoção, da religião, da fé, para se tornar mais racional. Então, junto com isso vem esse movimento. Os artistas do realismo, eles entendem que um momento é outro, não dá mais para ficar em toda aquela subjetividade, todo aquele sentimentalismo, todo aquele simbolismo. Eles queriam algo mais real. Por isso eles vêm com essa proposta em contraposição ao romantismo. Então vocês vão dar uma lida na página 481. Ele está explicando quais foram as transformações da sociedade naquela época e começa a falar mesmo do realismo. Na página 482, ele vai mostrar algumas características do realismo, vocês deem uma olhadinha. E vai falar um pouquinho dos artistas aqui do realismo. Então vamos lá. Na França, né, ele surge encabeçado por alguns artistas, não só na pintura, gente, também foi na escultura, na literatura. Então foi um movimento que abrangeu algumas áreas da arte. E os nomes principais dessa época foi o Gustave Flaubert na literatura, Auguste Rodin, que a gente vai ver daqui a pouquinho já uma obra dele que é bem conhecida. Se escreve Rodin, mas se lê Rodin, tá, gente? Na escultura, eu acho que o mais famoso do movimento realista foi o Rodin, com certeza. Vocês já viram a obra dele. Na pintura, a gente tem o Gustave Courbet, Camille Corot, Jean-François Millet e Honoré Daumier, tá? Na pintura são esses quatro, então. Vamos à característica do realismo, gente. Sobriedade e austeridade em oposição às ideias românticas. Valorização dos temas do cotidiano, como eu falei para vocês. Vamos retratar ali coisas comuns, trabalhadores nos seus afazeres. Uma mãe cuidando dos filhos ali, cuidando dos bichos, cuidando da casa. Comerciantes negociando, tá? Representação de percepções visuais sem alteração e embelezamento.
sem aquela simbologia, né? Toda aquela as emoções. Vou retratar do jeito que tá ali. Eu tô vendo um trabalhador trabalhando, cansado, eu vou retratar tudo aquilo. Eu não vou tentar divinizar aquela cena, tá bom? Por isso, realidade, gente. Sempre pensa, realismo, realidade. Enaltecimento das forças da natureza, universalismo e cientificismo. Como eu falei para vocês, a sociedade estava passando por transformações, descobertas científicas, então eles também reforçavam tudo o que estava acontecendo naquela época. Denúncia aos desajustes sociais, principalmente na Igreja Católica, né? Os desajustes sociais, o que seria isso, gente? Eles vão retratar geralmente a classe mais de trabalhadores mesmo, eles não vão retratar a burguesia, os reis, as pessoas importantes, não. O realismo ele vai retratar o trabalhador mesmo e cenas do cotidiano, como eu falei para vocês. E aí eles fazem críticas à Igreja Católica, principalmente na literatura. Gente, nessa época surgem muitos livros que denunciam padres, muito romance, assim, romance no sentido assim, a história em si contada com alguns padres que não são tão celibatários, seria essa a palavra, tá? Então eles vão fazer uma denúncia à igreja nesse sentido, e tem vários livros, a literatura principalmente faz muito essa denúncia aí, e vem muitos romances escritos assim, onde o padre não é um ser tão sacerdotal, né? E aí a gente tem a escultura do Rodin, na página 482, vocês vão ver aí, gente, essa escultura O Pensador. O Pensador é a escultura mais conhecida, mais importante do Rodin. Ele fez várias esculturas, mas essas com certeza todo mundo já viu. Vocês também já viram, já estudaram em algum momento. Se não estudaram, estão conhecendo agora, mas vocês vão vê-la sempre. E sempre que se fala de escultura realista, se tem como base, como exemplo, essa, tá? A escultura O Pensador do Rodin. E aí a gente vai ter um pouquinho sobre a vida do Rodin. A gente tem uma curiosidade aqui contando um pouquinho sobre ele e um outro escultor. Dei uma lida também. Mas basicamente o que vocês precisam entender é isso, gente. Realismo. Foge da subjetividade. Cenas reais do cotidiano. Nada de sentimento. Muito embelezamento. E nada de distorção da realidade. Tudo bem? Então é isso, o 8º ano eu quero que vocês respondam para mim as questões que eu vou deixar para vocês anexo aqui. Tem a ver com essas duas páginas. Para a próxima aula, eu quero que vocês deem uma lida para mim nas páginas 483, que a gente vai ver a pintura realista. E aí tem alguns artistas também. E a página 484. Ah, tá, olha só, e a página 485 também. Tem alguma coisa aqui que está falando no Brasil, o realismo também, apesar de ter surgido lá na França, na Europa, ele também chegou até o Brasil, e aí está falando um pouquinho na página 485, tá bem? Então eu quero que vocês leiam essas 3 páginas para mim, e aí na próxima aula eu vou explicar o conteúdo, tá? Essas 3 páginas para vocês. Façam os exercícios, bons estudos, gente, e até terça-feira que vem.